Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 4. Amém? Os povos hoje estão muito ruins de amém. Amém, meus irmãos? Amém de crente. Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 4 até o verso 8. Diz assim o texto sagrado: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano rei da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio para os séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Nesse momento eu peço ao Senhor que fale a cada coração, que o Senhor possa se revelar de forma sobrenatural, enchendo, Senhor, as nossas vidas com o seu Espírito e os nossos corações de esperança através da mensagem do Evangelho. Nós sabemos o quanto é importante, ó Pai, conhecermos e termos a prática da sua palavra, que o Senhor possa falar a cada coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, o capítulo 1 de Apocalipse, o livro da revelação, nós vamos olhar para esse texto e nós vamos ver a revelação do verbo de Deus. Nós vamos ver nesse momento Jesus sendo apresentado de uma forma, meus irmãos, que é devida, onde ele é chamado de primogênito dos mortos, de fiel testemunha, de soberano rei dos reis, o princípio e o fim de todas as coisas. Eu quero chamar os irmãos para que nós possamos nessa noite refletir um pouco a respeito do livro da revelação do Senhor, o qual muitos, até crentes, dizem que tem medo de ler. Eu já ouvi pessoas falando que tem medo de ler o livro do Apocalipse. Eu vi outros irmãos falando que não leem porque não conseguem entender nada, a cabeça fica mais confusa, mas o Senhor tem nos dado graça e toda quinta-feira nós estamos aqui estudando junto o livro de Apocalipse. Então os irmãos que têm dificuldade podem trazer suas dificuldades na quinta-feira, que nós vamos ajudar a ser sanadas essas dificuldades. Meus irmãos, aqui nós vamos olhar e ver que João recebe a revelação de Jesus, e essa revelação está destinada nesse capítulo às 7 igrejas da Ásia. Meus irmãos, essas igrejas são igrejas reais, essas igrejas realmente existiram, e nós conhecemos a história que Jesus fala a cada uma dessas igrejas. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos exatamente sobre o último versículo, que é o versículo 8, que diz o seguinte: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, Jesus era Deus. Vamos falar agora com convicção. Jesus era Deus, meus irmãos. Ele é Deus. E ele vai continuar sendo Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para toda a Bíblia, nós conseguimos ver Jesus. Como que nós conseguimos ver Jesus em toda a Bíblia? Meus irmãos, o contexto do Antigo Testamento todo aponta para uma só pessoa, é Jesus Cristo. Nós vamos ver os evangelhos falando de Jesus. Nós vamos ver as cartas neotestamentárias apontando para Jesus, ensinando de Jesus, e nós vamos ver a carta revelada, apóstolo João, o livro da revelação, que é Apocalipse, falando das coisas que são as últimas coisas. Talvez as pessoas pensem que elas precisam o tempo todo de receber revelações, mas se as pessoas querem receber revelações, eu tenho uma dica infalível. Basta abrir a sua Bíblia e você vai receber várias e várias revelações de Deus. Meus irmãos, olha só, aquele que era, que é e que há de vir. Nós conhecemos o que o Antigo Testamento fala a respeito de Jesus. Nós vimos o que o Novo Testamento fala a respeito de Jesus. E nós temos a revelação também do que há de vir.
Nesse contexto em que João recebe essa revelação, João, ele tinha visto com seus próprios olhos, ele tinha tocado, ele tinha comido junto com Jesus, ele tinha caminhado junto com Jesus, ele agora tinha sofrido perseguições por causa de Jesus e agora ele está preso por causa de Jesus. Então nesse momento agora ele está preso, ele foi lançado numa ilha-prisão chamada Patmos e ele recebe essa revelação, ele começa a escrever, recebendo a ordem do anjo, e ele começa a escrever essas palavras. E quando ele escreve as 7 igrejas da Ásia, meus irmãos, todas essas revelações que ele entrega não são somente para aquelas igrejas, mas também para nós nos dias atuais. A palavra de Deus, por mais que as pessoas pensem que o Apocalipse é para o final de todas as coisas, nós estamos vivendo todas essas coisas. Então as pessoas que viveram naquele ano em que receberam essa mensagem, essas pessoas tinham essa mensagem da mesma forma que nós, uma mensagem atual, uma mensagem reveladora da pessoa de Cristo. Ele deixou uma mensagem, e essa mensagem é a única coisa que a igreja tem que pregar. Então quando nós olhamos para isso, vamos ver o quanto é perfeito a vida de Jesus, nós vamos ver o quanto é perfeito a revelação de Jesus, e nós vamos ver que o tempo todo, tudo na Bíblia aponta para Jesus. Então, aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Será que existe tempo ou espaço para Deus? Deus não está preso nem no tempo, nem no espaço. Então nós vamos olhar desde o princípio, quando Deus cria o homem lá no jardim do Éden, e o homem cai. Pela primeira vez nós vamos ver o homem perder a comunhão com Deus, em Gênesis 3. E nós vamos olhar que a partir dali Deus vai fazendo várias coisas através de homens que Ele mesmo escolhe, e esses homens, obedecendo ao Senhor, cumprem os propósitos que Deus planejou para cada um deles. Nós vamos ver ainda em Gênesis, nós vamos ver a figura de Noé. Noé recebe uma ordem de Deus e ele é taxado de louco, porque ele começa a construir uma arca. E ele anuncia que viria grande chuva. E um povo que nem conhecia chuva começa a olhar para aquele homem e ver ele como um louco. Então aquele homem pregava todos os dias, as pessoas olhavam para ele e zombavam dele. E nós vamos encontrar a figura de Noé no livro de Hebreus, na galeria da fé, chamado como apregoeiro da justiça. Então nós olhamos, naquela época talvez aquilo não fazia sentido para as pessoas, mas hoje nós olhamos, sabemos que tudo aquilo fazia muito sentido, pois veio o juízo de Deus. Nós vamos encontrar no Novo Testamento muitas vezes ouvindo que será a volta de Jesus como nos dias de Noé. Noé gritava o tempo todo para as pessoas se arrependerem, e ele tinha um lugar seguro para aquelas pessoas que quiseram. Noé, sua esposa, seus filhos e a família dos seus filhos entraram naquela arca, e o próprio Deus selou, e ele manda juízo sobre o povo. Todo o povo de toda a terra foi aniquilado. As pessoas morreram no dilúvio. E depois nós vamos olhar e vamos ver Deus separando o homem. Deus separa o homem e fala para que esse homem saia do meio da sua família. Esse homem é Abraão. Ele sai do meio da sua parentela e ele vai para uma terra que ele não conhecia, mas Deus falou que iria mostrar para ele. Ele foi conhecido na galeria da fé como quem? O pai da fé. E nós vamos olhar para homens de Deus recebendo missões e obedecendo ao Senhor, e depois lá no final o propósito de Deus se cumprindo através desses homens. Nós vamos olhar, meus irmãos, Abraão, nós vamos olhar Noé, nós vamos ver que Abraão, ele era perfeito? Não, ele não era perfeito. Ele recebe uma promessa, mas ele chega junto com sua esposa a duvidar dessa promessa. E depois, quando o filho da promessa vem, ele recebe um pedido especial de Deus. O pedido especial de Deus é que ele pegasse o seu filho e que ele sacrificasse o seu filho a Deus. Abraão não entendeu nada. E ele pega, obedece a Deus. E no momento em que ele ia imolar o seu filho, o Senhor impediu. E da forma que ele tinha respondido para o seu filho Isaque, quando eles subiram para sacrificar o seu filho, imagino esse momento, especificamente, o pai fala, vamos sacrificar, e o filho vira para ele e fala, pai, mas cadê o cordeiro? Ele era o cordeiro. E o pai vira para ele e diz, Deus proverá. Então no momento que o anjo impede que ele seja imolado, estava lá um cordeiro preso nos arbustos, e ali aquele cordeiro foi sacrificado. Porque Deus proveu aquele cordeiro.
Então nós vamos olhar e vamos entender de forma bem difícil essa situação. Por que Deus fez isso com Abraão? Meus irmãos, aquele cordeiro que Deus proveu, lá na frente, nós vamos entender no dia em que Jesus chega às margens do Rio Jordão e João Batista grita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele dia que Abraão levou Isaac para ser sacrificado, não tinha a ver com Abraão, não tinha a ver com Isaac. Aquilo apontava para Cristo. Nós vamos ver, meus irmãos, no dia em que Moisés liberta o povo do Egito, é instituída a Páscoa. O cordeiro que foi morto ali e o sangue passado nos umbrais da casa apontavam para Cristo. Então, a Bíblia toda não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Cristo. A Bíblia não tem nenhum de nós como personagem central, e sim Cristo. Então nós precisamos entender que nós não somos principais nessa história, sim coadjuvantes. E o Senhor Jesus é sim o autor principal. Ele é aquele que escreve os nossos dias. Ele é aquele que escreveu todas as coisas. E por isso que ele pode ser chamado de Alfa e de Ômega. Ele estava lá quando todas as coisas foram construídas. Os irmãos conseguem lembrar o diálogo que Deus teve com Jó? Que Jó começa a se lamentar com Deus, e Deus pergunta para ele onde ele estava, onde Deus fez todas as coisas. Então isso, meus irmãos, é para que nós possamos refletir e colocar dentro dos nossos corações que realmente é Jesus o centro de tudo, e não nós, meus irmãos, temos um lugar especial com Deus, mas não chega nem perto de Jesus. Coloquemos os olhos nas Escrituras, no verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte das 7 espíritos que se acham diante do trono. Verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo sangue nos libertou dos nossos pecados. Nós vamos olhar aqui nesses 2 versículos e nós vamos ver abertamente a figura da Trindade. Nós vamos ver um só Deus aqui, mas nós vamos ver as 3 pessoas. E nós vamos olhar e ver esse Deus se manifestando a nós e mostrando a nós, assim como ele fez no passado, de forma progressiva, com vários personagens bíblicos. E hoje nós temos em nossas mãos a revelação daquilo que aconteceu, daquilo que está acontecendo e daquilo que ainda vai acontecer. Jesus agora se revela na íntegra para nós, meus irmãos. Então, nós vamos ver a saudação de João aqui, às 7 igrejas da Ásia, e nós vamos ver no verso 5, Jesus sendo chamado de fiel testemunha. Por que fiel testemunha? Meus irmãos, quando Adão foi criado, Jesus estava lá. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Está no singular? Não, está no plural. Tem mais de uma pessoa ali. Jesus estava lá. Quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que Jesus, ele não veio a existir a partir do dia em que ele nasce. Ali nós vamos ver o Deus encarnado. Nós vamos ver um Deus que sempre existiu, um Deus eterno, que ele não foi criado, mas criou todas as coisas, e ele decide nascer e morrer por nós pecadores, pagar pelos nossos pecados, nós não merecendo nada disso. Será que existe amor maior que esse, meus irmãos? E ele nos libertou dos nossos pecados. Meus irmãos, muitas vezes existem crentes que não sabem do que foram salvos, nem para que foram salvos e nem de que eles foram salvos. Nós fomos salvos, meus irmãos, para quê? Para a glória de Deus. Por quê? Porque a nossa dívida era impagável, era enorme a nossa dívida, e somente o sangue de Jesus poderia pagar o preço. Será que nós sermos bonzinhos ou praticarmos boas ações vai nos salvar? Não. A única coisa que vai nos salvar é a fé em Jesus Cristo, a fé verdadeira em Jesus Cristo. Mas fulano é uma pessoa boa. Meus irmãos, Jesus, quando foi chamado de bom, ele perguntou: por que me chama bom se só Deus é bom? Ele poderia ser chamado de bom, sim, mas ele queria deixar evidente que as pessoas estavam reconhecendo como Deus. No Evangelho de João, capítulo 10, no verso 30, Jesus fala: eu e o Pai somos um. Meus irmãos, é difícil entender a doutrina da Trindade, mas tudo que nós entendemos no Evangelho é através da fé. Nós precisamos de fé para crer, para entender e para viver
O evangelho não é algo que nós vamos viver somente pela razão. A fé precisa estar presente o tempo todo. E nós vamos olhar, ver a fiel testemunha. Quem é fiel testemunha? É Jesus. Meus irmãos, no dia em que estivermos diante do trono branco de Deus, também escrito aqui no Apocalipse, nós vamos ter a fiel testemunha ao nosso favor. O nosso Senhor Jesus, Ele vai estar naquele dia não mais para salvar, mas para julgar. E a Bíblia diz que Ele virá, julgará com cetro de ferro, com grande poder e autoridade. E quando nós chegarmos diante do trono branco de Deus, onde todos serão julgados, o Senhor Jesus, Ele nos justificará. Nós não temos nenhuma justiça própria que nos leva a sermos justificados, mas as obras de Jesus nos justificam. Aqueles que creram em Jesus são justificados. Então nós não passaremos por aquele julgamento em que os ímpios serão julgados, envergonhados e lançados de uma vez por todas no inferno e no lago de fogo. Então o Senhor Jesus, a fiel testemunha, vai dizer: esse irmão, no dia tal, ele me recebeu como Senhor e Salvador, e eu paguei a dívida que era impagável, e essa dívida foi cravada na cruz do Calvário. E nós vamos olhar e saber que fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, pelo seu sangue, o qual foi pago os nossos pecados. E nós olhando o primogênito dos mortos, meus irmãos, por que o primogênito dos mortos? Nós vamos olhar nas histórias bíblicas e nós vamos ver pessoas que ressuscitaram, não vamos? Lázaro foi ressuscitado pelo próprio Jesus, não é verdade? Mas, meus irmãos, alguns anos depois, o texto não diz depois de quantos anos, mas nós temos certeza que Lázaro depois morreu. E Lázaro depois morreu. Jesus, quando ele morre, ressuscita, ele é o primogênito dos mortos, porque ele ressuscita de forma definitiva. É uma ressurreição eterna, a qual nós teremos no dia em que Jesus vir buscar a sua igreja. Nós não mais conheceremos a morte. Aqueles que morreram na fé, morreram salvos por Jesus Cristo, esses vão encontrar antes de nós com Jesus nos altos. E nós todos encontraremos Jesus no alto. E o texto diz, meus irmãos, que não será escondido, não será de forma secreta. A Bíblia diz claramente que todo olho verá. Todo olho verá. Será o maior evento de todos os tempos, meus irmãos. Será o maior de todos os eventos. Será um evento único, então nós não podemos perder. O soberano dos reis da terra. Meus irmãos, nós vamos olhar para Mateus 28, quando Jesus entrega à igreja a grande comissão, quando ele fala, ide pregar o evangelho a toda criatura, ele fala algo antes disso. O que ele diz? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então toda autoridade no céu e na terra foi dada ao Senhor Jesus. E Ele tem essa autoridade, então por isso Ele ordena que a igreja vá, porque Ele também entrega uma promessa à igreja, que Ele nunca vai abandonar a igreja. Ele diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Até o dia que eu voltar, vocês não estarão sozinhos, vocês nunca estarão sozinhos, porque Ele estará conosco. E isso, meus irmãos, é a soberania de Deus. É o soberano dos reis da terra. Não existe nenhum rei mais poderoso que o nosso Senhor Jesus. O texto ainda diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Verso 6, e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, quando nós recebemos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós fazemos parte do reino de Deus. E esse reino, meus irmãos, está em nós. E Ele, quando lá na cruz do Calvário disse, está consumado. O véu, meus irmãos, da separação foi rasgado de alto a baixo. A partir daquele momento não haveria mais necessidade de levar um cordeiro para que o sacerdote imolasse esse cordeiro. Não seria mais necessário levar pombas, não seria necessário mais nenhum derramamento de sangue de animais, porque o cordeiro de Deus foi imolado. O sangue dele pagou por nossos pecados. O sacrifício perfeito foi consumado e não é necessário mais nenhum outro sacrifício. E isso, meus irmãos, é o que nós precisamos entender. A nossa gratidão deve ser a Jesus por causa do seu sacrifício, por ter morrido no nosso lugar. E isso, meus irmãos, pela eternidade. Quando ele diz, a Ele a glória,
o domínio pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. O verso 7, eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Meus irmãos, até aqueles que colocaram a lança no seu lado, perfurando o seu lado, para verem se ele estava morto. Aquele momento, aqueles que traspassaram a sua carne, até esses estarão diante desse grande evento que vai ocorrer. E meus irmãos, eu vejo que cada dia que passa está mais próximo. Nós podemos já ansiar pelo dia em que o nosso Senhor virá. Meus irmãos, depois desse momento em que nós abrimos os nossos olhos e vemos o nosso Senhor diante dos nossos olhos, não existirá mais ocasião, não haverá mais oportunidade para crer em Jesus. Aqueles que crerem até esse dia, esses verão a glória de Deus. Aqueles que não verem, meus irmãos, não adianta mais lamentar. Eles vão ver, mas não vão entrar na morada celestial. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Agora no verso 8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Meus irmãos, eu ouço às vezes uma palavra, na verdade uma frase, e essa frase ela me incomoda. E hoje eu decidi que eu vou refutar essa frase. Muita gente grita assim, o melhor de Deus está por vir. Meus irmãos, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus Cristo. Nada nessa terra, nada desse mundo, nenhuma bênção que você pode receber nesse mundo, Deus tem prazer em nos abençoar, será melhor que Jesus. Então quando você ouvir, o melhor de Deus está para vir sobre a minha vida, talvez essa pessoa não se converteu e talvez ela vai encontrar Jesus. Mas se for um crente, não pode ter algo melhor de Deus do que Jesus. Será que Jesus é menor do que qualquer bênção dessa terra? Eu creio que não. Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas, ele é Senhor das nossas vidas, ele é o Criador de tudo e de todos. E ele, com certeza, foi o melhor de Deus. E ele já veio. E ele deixou a promessa que em breve voltará. Meus irmãos, aquela cena que nós vamos olhar, analisar em Atos capítulo 1, a ascensão de Jesus. Naquele momento em que ele sobe aos céus, meus irmãos, tem ali 500 testemunhas e todos podem ver com seus próprios olhos o Senhor subindo aos céus até desaparecer entre as nuvens. E o anjo diz, por que vocês estão olhando para o céu se aquele que lá subiu voltará? Então a promessa que nós recebemos é que da mesma forma que ele subiu diante dos olhos que estavam ali testemunhando, nós também vamos ver com os nossos olhos a vinda do nosso Senhor. Meus irmãos, quando Jesus entrou na sua vida, quando Jesus fez você habitação, você adquiriu uma fé que é diferente de toda a fé que você vai conhecer nessa terra. É uma fé sobrenatural, é uma fé salvífica, é uma fé que dá força para a gente superar toda e qualquer dificuldade, permanecendo firme no nosso Senhor. Porque no momento em que você recebe o Senhor Jesus Cristo, você não está mais só. O Espírito Santo passa a habitar em você. Você é selado com o Espírito Santo da promessa, que nos mantém firmes até o dia em que o nosso Senhor vive. Então, meus irmãos, quando você ouvir isso, o melhor de Deus está por vir. Isso não passa de uma falácia, de um chavão. O melhor de Deus já veio. Ele caminhou nessa terra por 33 anos. Depois ele morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E a promessa que nós temos é essa. Ele virá e todo olho verá. Meus irmãos, mas agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando você ouve essa palavra, o seu coração enche de alegria ou enche de medo? Amém. Meus irmãos, nós devemos estar alegres e saber que o dia que o nosso Senhor vier buscar a sua igreja, não haverá mais espaço para tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais nada que entristeça os nossos corações, e nós receberemos um corpo perfeito, um corpo de glória, da mesma forma que Jesus recebeu. Meus irmãos, quando nós olhamos para Jesus como fiel testemunha, ele testemunha a respeito de tudo nas nossas vidas.
Às vezes nós olhamos para as dificuldades dessa terra, e eu quero encorajar os irmãos que passam por dificuldades a saber que Jesus não está alheio às nossas dificuldades. Ele está ali o tempo todo observando as nossas dificuldades. É Ele que nos dá força para prosseguir. É Ele que coloca aquela palavra no momento certo nos nossos corações. É Ele que mostra para você que ainda dá para prosseguir, que não vale a pena desistir. E nem existe, meus irmãos, espaço para isso nos nossos corações. Então, aquele que era, que é e que há de vir, esse é o Senhor Jesus. O Apocalipse, o livro da Revelação, nos mostra, meus irmãos, tudo a respeito de Deus, tudo que nós precisamos saber sobre as últimas coisas. A Bíblia não é um livro místico, a Bíblia é um livro em que o próprio Deus fala aos nossos corações em linguagem humana. É Deus falando conosco em linguagem humana. É onde Ele se revela e mostra a sua face de forma verdadeira e que nós possamos crer naquilo que Ele está nos mostrando. Nós não precisamos de outras revelações, não precisamos de novas revelações, precisamos de comunhão com o Senhor para que Ele fale aos nossos corações e que os nossos corações sejam fortalecidos dia após dia com a sua palavra, meus irmãos. Coloque os seus olhos agora nos primeiros versículos de Apocalipse 1, verso 1, de 1 a 3. Nós vamos ver aqui que a palavra Apocalipse significa revelação. Capítulo 1, verso 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e testemunhou de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Agora nós temos uma promessa, meus irmãos. Quem gosta de promessa? A irmã Solange, ainda bem que a irmã Solange gosta de promessa. Eu gosto de promessa quando vem do Senhor, meus irmãos. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e aguardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Meus irmãos, a forma de nós olharmos o tempo não é a mesma forma que Deus olha o tempo. Nós vamos olhar para o tempo sempre com ansiedade e pensando nas coisas que queremos que aconteça de imediato. Meus irmãos, tudo que nós começamos a fazer, nós queremos começar e já ver aquilo acontecer de forma imediata. Imagina se essa geração estivesse lá no deserto, quando Moisés foi usado por Deus para tirar o povo do Egito. Os fiéis do Senhor caminharam 40 anos ali, não foi? A próxima geração entrou na terra prometida. Meus irmãos, Moisés esperou quantos anos para começar o seu ministério depois de fugir do Egito? E será que o Senhor está tardando em cumprir suas promessas? Não, meus irmãos, o Senhor não tarda em cumprir suas promessas. O Senhor está cumprindo cada uma delas e Ele é fiel. E nós precisamos entender que Ele é chamado nas Escrituras de fiel mais de uma vez. Todas essas palavras que aqui foram reveladas, nós precisamos entender que essas palavras não são somente para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia ou Laodiceia. Essas palavras também são para a PIB de Alexânia e para todas as igrejas que adoram o Senhor Jesus. Meus irmãos, será que quando essa palavra fala diretamente aos nossos corações, aquece os nossos corações? É exatamente esse poder que a palavra tem. Eu trago à memória um momento, meus irmãos, em que o próprio Jesus pregou o evangelho a 2 irmãos. Quando Jesus foi crucificado, os seus discípulos se dispersaram. Em especial, 2 irmãos moravam em Emaús. Eles agora desistiram, mataram a nossa esperança, mataram o nosso Salvador. E eles estão indo embora para Emaús e Jesus chega ao lado deles e não se apresentou. E aí caminhou com eles até chegar um momento em que iriam se despedir, pediram que Jesus entrasse e comesse com eles na sua casa. No momento do partir do pão, o Senhor parte o pão e desaparece diante dos seus olhos. O que aqueles homens dizem em seguida? Eles dizem o seguinte: não aquecia por acaso os nossos corações quando Ele pregava as Escrituras? E ele começou de Moisés até os profetas e trouxe a mensagem salvadora ao coração daqueles homens. E aqueles homens relataram que quando Jesus pregava, os seus corações ficavam aquecidos.
O poder da palavra é de aquecer os nossos corações para que a esperança fique viva em nós. A nossa esperança não deve estar, meus irmãos, no governo. As nossas esperanças não devem estar nas nossas forças, no dinheiro. A nossa esperança deve estar no Senhor. A nossa esperança, meus irmãos, ela é viva. A nossa esperança, ela é eficaz. A nossa esperança é o nosso Salvador. E se nós estivermos aqui por outro motivo, precisamos pedir para o nosso Salvador trabalhar nos nossos corações para que nós possamos realmente viver para a glória de Deus e com o propósito correto, servi-lo em espírito e em verdade. Meus irmãos, estamos chegando no final dessa mensagem e poderia falar por horas e horas as maravilhas do Senhor. Poderia citar vários trechos bíblicos em que Jesus se manifesta de forma oculta, de forma explícita, de forma em que daqui a um tempo as pessoas vão entender. Mas o que eu tenho para dizer, meus irmãos, é que a promessa do Senhor, ela vai se cumprir, ela está se cumprindo. Aquele que era, que é e que há de vir, fez promessas e é fiel para cumpri-las. E Ele vai cumprir nas nossas vidas, sendo nós